Bom dia, Alcides. Seja bem-vindo, boa tarde. Adriano, MGV, Paulo, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos para mais uma live. Demorei um pouquinho que eu estava tentando fazer a conexão conjunta aqui com o YouTube, mas infelizmente o aplicativo não acessou. Vamos lá? Peço aos colegas que já entraram na live aí, a live é sobre direito, você vai poder fazer perguntas sobre casamento, divórcio, alimento, trabalhista, civil, consumidor. As melhores perguntas a gente responde com o vídeo por causa aí do engajamento, né? E do alcance. Peço a vocês na live que só curtam, tá? Pode curtir a live, se quiser dar presente, tudo bem. No final do ano nós vamos distribuir os presentinhos aí para as crianças. Só me desculpem aí o brilho no óculos, porque eu já tentei tudo quanto é jeito aqui de colocar a luz um pouquinho melhor, um pouquinho, mas não adianta, tá? Então podem seguir aí um ou outro. Ontem a live aqui, eu quero agradecer a vocês. A live de ontem foi, eu considero assim, espetacular por causa da participação. Tigor, Cícero, sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados, literalmente. Quiserem seguir um ou outro aí, pode seguir. Boa tarde, Adriano, seja bem-vindo. Abraços para Joinville, Santa Catarina. Tá? Um abração mesmo aí para o pessoal de Joinville. A avó Toinha, seja bem-vinda. Janice, seja bem-vinda. Antônia, seja bem-vindo. Arcanjo, seja bem-vindo. Suzane Medeiros, seja bem-vinda. Tá? Irmã, sigam a Suzane aí, tá? É a irmã do grande amor da minha vida. Oh, meu Deus! Só não pode saber que senão ela fica braba demais. Gente, vou dar mais uns minutinhos aí para subir aqui as curtidas, tá? Tem 10 pessoas na live, cada uma der 10 curtidinhas. João Paulo, boa tarde, seja bem-vindo. José, porque quando eu começar a falar, tá? Eu vou fazer uma falação aqui de uns 20 minutos e depois dos 20 minutos, tá? Vocês começam aí a fazer as perguntas. Ontem nós abordamos um tema aqui que é bastante, né? Sofrido para quem é consumidor, que é a compra, né, de veículo usado. Eu falei sobre garantia e ontem, tá, a gente falou, e eu acabei não comentando um fato que é muito importante, tá? Quem já tem 12 pessoas aí, quem chegou agora aí, eu já avisei, tá? João, Moreninha, sejam todos bem-vindos, Nilva. É importante a pessoa chegar na live aqui no início para poder pegar todos os temas. Então ontem eu falei aqui a respeito de garantia, né, do carro usado. Não existe carro semi-novo, carro saiu, rodou 1.000 quilômetros, é carro usado, rodou 500 quilômetros, é usado. Então não tem essa de um carro com 30, 40 mil ser vendido como semi-novo. Observem muito, tá? Eu não falei isso aqui ontem. Observem muito a quilometragem, tá? Se você levar o carro que você pretende comprar na hora do test drive, dá uma corridinha lá na oficina do amigo, tá? Se ele tiver um scanner, ele vai ligar o scanner, independente da quilometragem que aparece no painel, ele vai mostrar, o scanner vai mostrar a real, tá? Quilometragem daquele veículo. Então, se o vendedor alterou, adulterou, né, o medidor de quilometragem, você vai saber. Um fato importante que a gente não comentou aqui ontem, porque o tempo é curto, é que é o seguinte: garantia só quem dá é lojista e vendedor de automóvel. Se o seu vizinho, tá? Ele tem lá 10, 15, 20 veículos e de vez em quando ele vende um, né? Ele vive disso, é a fonte de renda dele e você tem como comprovar, ele também tem que te dar garantias. João Paulo, muito obrigado aí pelas curtidas, tá? Amazuken, boa tarde. Mas
o seu vizinho, o seu parente que vai trocar de carro e por causa disso ele vende o dele para você, ele não é obrigado a te dar garantia nenhuma. Boa tarde, tá? Então, é necessário prestar atenção. Se você vai comprar um carro aí com uma quilometragem muito alta, observe que é necessário, tá, você fazer bons testes, porque qualquer consertinho de automóvel aí, de motor e caixa, você gasta aí 2, 3, 4, dependendo. Boa tarde, Mary, passei lá na tua hoje, hein? Tá? Você gasta muito dinheiro, não é? Vamos falar hoje um pouquinho aqui a respeito. Meiguxa, seja bem-vinda, tá? João Paulo, locutor Elcia Alves, um dos maiores apresentadores de rádio, locutor e também descobridor de talentos. Está aí na nossa rolagem dando aquele, né, incentivo, porque a live, eu já disse aqui, eu sempre repito, a live, ninguém faz live sozinho. É necessário ter o público, é necessário ter as pessoas apoiando. Ô Mary, não dá presentinho não, Mary, não dá não. Guarda os seus presentinhos lá, entendeu? A gente vê aí o esforço, o carinho das pessoas, mas eu, particularmente eu não vejo só o presente que eu estou recebendo, eu vejo também a necessidade, o sufoco que a pessoa, né, passa nessa vida, mas ela tem um coração bom, então ela vem na live, ela dá o presentinho, ela se apresenta ali, né? O João Paulo tá aí, o Vicente Floretin também. Gente, se vocês quiserem seguir um ou outro, ó, olha o meu dedinho, olha, vai aqui em cima, ó, onde tem essa pessoinha aqui escrito 26 do lado, você vai ali, clica, vai abrir, você vai seguindo todo mundo. Se todo mundo fizer isso, todo mundo sai da live aqui com 20, 30 seguidores a mais ou mais, tá? Quem quiser me seguir também aí, quando termina a live, eu sempre vou lá, tem espaço na minha conta, né? Olha, minha filha, eu sei que você está retribuindo, você tem um coração maravilhoso. Peço a Deus, em nome de Jesus Cristo, que te abençoe sempre. Abençoe também todas as pessoas da live. É necessário a gente estar sempre, né? Doutor, compra carro no leilão é o futuro. Caso o senhor puder responder, eu te agradeço. A Mazuken, eu não entendi bem, tá? Doutor, a compra de carro de leilão é o futuro? É isso que você está... A pergunta é essa? Se for, tá? Você bota aqui embaixo aí, é sim que eu vou responder para você. Eu acompanho esse mercado também, tá? Eu acompanho o mercado de usados, eu acompanho... eu tenho parentes que trabalham com compra e venda e eu acompanho também a questão dos leilões. Se for isso, você coloca aí que eu explano para você rapidinho. Você está querendo saber se a compra de carro de leilão é o futuro, é isso? Se der futuro... Ah, entendi. Deixa eu explicar para você. Deixa eu pegar aqui um adereço para poder eu sentar mais alto, porque ficou baixo hoje. Vamos lá. O carro de leilão, tá? Por exemplo, o carro apreendido por uma financeira de veículos, tá? É diferente do carro batido, do carro de perda total, entendeu? Geralmente o carro de perda total é comprado por são comprados por donos de ferro velho. Por quê? Porque eles vão aproveitar ali, eles compram por uma bagatela e eles vão aproveitar parte daquelas peças para vender no ferro velho. E às vezes eles vendem até peças que são novas, porque tem um monte de carro zero aí que é entregue na mão de pessoas que não sabem dirigir, dirigem em velocidade, dirigem embriagados ou drogados, e aí acaba causando colisão e perda total. Nessas situações, para esse mercado, de quem vende peça, né, é um mercado legal, né, e que traz sim um retorno para ele. Se você quiser comprar veículo de leilão para revender, tem uma vírgula aí, tá? Tem uma vírgula. Certamente você vai conseguir ganhar algum dinheiro, porque no leilão você compra um produto bem abaixo do preço de mercado. Mas, por exemplo, carro de leilão, geralmente as seguradoras
não fazem o seguro. Elas não querem nem saber. Carro do leilão, eles não fazem, tá? Se você fizer, tá, entre aspas aí, né, um convênio com uma associação de proteção veicular, os prazos para pagar no caso de roubo, furto, né, são muito elevados e há muita complicação porque depende do grupo. Ou seja, comprar o veículo do leilão. Se você compra de um leiloeiro que te dá a documentação em perfeito estado, tá? O veículo você paga e ele já sai isento de multa, de etc. Show de bola. Boa tarde, Geni. Perfeito, tá? Agora, se você não faz a vistoria prévia no dia da visitação, você tem que comparecer, analisar todos os lotes, ou seja, todos os veículos que você pretende comprar, você tem que fazer a análise, desde o motor, caixa e parte elétrica e lataria. O carro que tem muita coisa a fazer, sendo de leilão, com essas condições que eu já falei, se você for pagar muito para consertar, você acaba tomando prejuízo. Então, não é só pensar assim, é o futuro e tal, não é o futuro. O futuro sempre será, tá? Os carros, nós estamos em 2012, 2022, né? Os carros aí de 2018 para cá, para compra e venda, tá aí carro zero. Aí você não tem problema nenhum. Se você for trabalhar com carro usado de leilão, a sua margem de lucro será bem menor por causa dos riscos, né? Às vezes você compra um carro no leilão, aí consta lá que ele foi apreendido pela financeira, aí você já sabe, foi falta de pagamento. Mas às vezes o cara que vai perder o carro, ele bagunça o motor do carro. Tem gente que é muito ruim. Então ele sabe que a seguradora vai conseguir tomar o carro dele na justiça. O que ele faz? Ele vai lá, bota querosene no motor, liga, deixa lá, apreendeu, botou no reboque, levou. Você vai lá, não testa o carro, não visita, e aí, a hora que você compra, você vai ver que vai ter que fazer o motor de um Honda Civic, né? De uma EcoSport, de um Fusion, e aí, meu filho, o teu lucro vai todinho no conserto, tá bom? Espero que você esteja satisfeito. Se tiver mais alguma dúvida, coloca aí na rolagem que eu falo para você. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre direito de vizinhança, né? É um direito que pouca gente fala, muita gente acha que tem muitos direitos, né? E, na verdade, não é bem assim, entendeu? Então, o que acontece? O direito de vizinhança é o direito que regula, tá? O convívio entre dois vizinhos ou entre condôminos, né? Então, uma das preocupações que a gente deve ter é que é o seguinte: antigamente, no colégio, lá na quarta, quinta, sexta série, não sei se ainda usa esse termo, as professoras nos ensinavam o seguinte, que o seu direito termina onde começa o dos outros, tá bom? Então, tudo bem, uma vez, duas vezes por ano, tem um aniversário na sua casa, você vai, liga lá o som, faz a festa, né? E aí você coloca o som um pouquinho mais alto. Os vizinhos, eu também aqui na Vila da Penha, eu passo por isso, né? Tem um vizinho nosso aqui que ele sempre faz o bailão dele, Léo Martins. Ô Martins, não precisa de presente, Martins, você é meu amigo, entendeu? Fica à vontade aí, dá umas curtidinhas aí, pessoal, só para aumentar. Se quiserem me seguir aqui para acompanhar as lives de direito, aqui é tudo grátis, tudo gratuito. Eu fico mais feliz aí, né? O Martins, tamo junto, Martins. Essa conta é outra, hein? Eu acompanho, eu sei, eu gravo. Sigam uns aos outros aí, sigam também a mim,
né? Eu sempre acompanho, dou visitinha lá nas lives de vocês, jogo um presentinho, compartilho. Fala nisso, aqui embaixo, tá? Tem uma setinha para a direita escrito compartilhar. É só copiar o link ali, a live já sobe aqui, sobe igual foguete, tá bom? Sobe igual foguete. Então eu peço a vocês aí para compartilhar a live e dar curtidinhas aí para a gente chegar hoje, pelo menos a 10 mil, tá? Então vamos lá. Então o vizinho faz esporadicamente uma festa com música alta. Todo mundo cantando, pagode, o funk, seja lá o que for. O tipo de música que ele... João Paulo, muito obrigado. Maria, seja bem-vinda. YTZAC, Edna, sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados, tá? Eu não posso citar o nome de todo mundo porque a rolagem passa rápido. Marcos Vinícius, Marques também chegou. Raimundo, Rodrigues, Giane. Então, o que acontece? Esporadicamente, um vizinho passará, tá, para você uma sensação de perturbação, né? Ele vai ligar o som alto lá, mas aí você tem aquela tolerância, fala, poxa, todo mundo é trabalhador e o filho dele faz 20 anos hoje, ele está fazendo aniversário ali, você tolera. Cabe ao vizinho também colocar Luciana, seja bem-vinda, boa tarde. Tá? Terezinha, seja bem-vinda. Doutor Joaquim, seja muito bem-vindo. Dora, seja muito bem-vinda. Severino, seja muito bem-vindo. Então, o que acontece? Você coloca uma tolerância para os seus vizinhos, né? Esporadicamente, mas tem o vizinho que também é intolerante, né? E o que ele faz? Literalmente. Ele todo dia, ou todo final de semana, ou então começa na sexta. Barulho, som alto, ensurdecedor, né? E aí você vai reclamar com ele, ele diz, olha, até as 22, isso aí todo mundo já conhece, doutor Joaquim, seja bem-vindo, até as 22 eu posso fazer barulho. Isso é correto? Você acha que até as 22 o cidadão pode fazer o barulho que ele quiser, né, oriundo de um som, por exemplo, na casa dele? A resposta, coloquem aí, tá? Na rolagem aí, se você acha que é correto, se você acha que é incorreto. Deixa eu fazer aqui uma alusão a vocês, né? Gente, eu não estou aqui para crucificar o vizinho, não é nada disso. A orientação aqui é técnica. Por exemplo, você tem uma mãe doente na cama, tá? E você tem o direito de não querer ouvir música alta todo final de semana até altas horas, tá? Então nós estamos tratando aqui dos abusos. E o que acontece? Realmente o vizinho lá incomoda. Você vai falar com ele, ele fala até às 22 horas, tá? Eu posso fazer o que eu quiser. Nesta vida, nesse mundo, os seres humanos nunca podem fazer o que quiser. Esse papo furado, né? Pode sim, doutor, faça à vontade aí. Esse papo furado de eu não sou obrigado a nada, não existe. Tá? Nós somos obrigados a tudo. Desde o momento que você levanta, você faz a sua oração, vai lá, você é obrigado a escovar seu dente, você é obrigado a tomar banho, você é obrigado a sair para trabalhar. Então nós somos obrigados a tudo. Mas voltando lá à questão do vizinho barulhento. Se, tá, mesmo durante o dia, pode ser meio-dia, 2 horas da tarde, o som dele, boa tarde, Rit Ellen, tá? Lucivaldo, tá faltando o Cirineu, lembrei dele agora. Mesmo durante o dia, se você sentir que aquele barulho é ensurdecedor, eu vou te mostrar os caminhos que você deve tomar para cessar, tá? Aquele absurdo, aquele transtorno, tá? Voltar à normalidade, ao sossego da sua casa, da região toda em si. Enercísia, boa tarde. Boa tarde, Ritiele. Maria Ângela.
E de que forma você vai fazer isso? Tá? Mesmo durante o dia, ou seja, antes das 22 horas, o considerado ali próximo do normal são 100 decibéis. Tá? Mas até, boa tarde, Rio Verde, Goiás, seja bem-vinda, Geralda. Tá? Anônimo Baby entrou também. Galgino, Ritiele enviou curtida, João Paulo. E aí o que acontece? Quando você percebe que aquilo, você pediu ao vizinho, ele não cessou, tá? O que você vai fazer? Você vai procurar uma delegacia de polícia e lá você vai fazer um registro de ocorrência, tá? De perturbação contra esse vizinho. E você vai explicar por quê, e você vai explicar, inclusive, né, as suas condições. Olha, eu tenho uma mãe idosa, tá, que é doente, fica desesperada com a música alta e está perturbando muito. Geralmente, a polícia, tá, ela não toma providência nenhuma. O máximo que algumas delegacias fazem é mandar pedir um apoio da Polícia Militar. A Polícia Militar vai lá e fala para ele, olha, para com barulho aí, porque as vizinhas estão reclamando, o vizinho está reclamando. E aí o que o indivíduo faz? Ele desliga o som, a polícia vai embora, ele liga de novo. Jamel, bom dia, um abração aí pro pessoal de Minas. Val, boa tarde, Val. Tati, seja bem-vinda. Enviem curtidas para a live, por favor, tá? Tem 61 pessoas. Sigam uns aos outros aí. Se quiser dar presente, dá. Se não quiser, fica à vontade aqui. A orientação é totalmente gratuita. O rapaz que falou que ia mandar perguntas aí, não mandou. O doutor, né, que ficou de mandar pergunta. Estou esperando aqui. Então, o que acontece? Depois que você pegar a cópia do registro de ocorrência, que vai demorar aí por volta de 2, 3 dias, Helena Portugal, seja bem-vinda. Tá? Mandou a Rosa ali, Jamel, Carlos, Ed do Corte. Então, o que acontece? Depois vai ter que procurar a justiça para ajuizar uma ação chamada obrigação de não fazer. Tá? Esse termo não é muito utilizado pela advocacia, porque as ações que predominam são as ações de obrigação de fazer. Né? A obrigação de não fazer é para que o juiz obrigue, né, o seu Fábio, seja bem-vindo, obrigue o seu vizinho, né, a não fazer barulho, sob pena de multa. As multas variam de 50, 100, 200. Se houver desobediência, vai só aumentando ali o valor da multa. Cava Oliveira, seja bem-vinda. Andrei, alguém tem dúvida? Se tiver dúvida, coloca na rolagem que eu vou tirar, tá bom? Se não tiver dúvida, eu vou prosseguir aqui, tá? Esse mesmo atuar acontece em alguns condomínios, só que em condomínio, além da legislação pátria, né, que a gente fala a legislação do país, também tem os estatutos dos condomínios, né, e as convenções dos condomínios. Na maioria dos condomínios, há um limite de horário que não é o da lei. Então, não adianta, às vezes a pessoa fala assim, doutor, eu só estava falando lá que até 2 horas, até 10 horas, mas aqui no meu condomínio eles permitem até as 11. Permitem por quê? Porque no condomínio houve uma assembleia geral e nesta assembleia os próprios moradores resolveram que as festas podem ir até 11 horas da noite com o som ligado. Tem alguns condomínios que chega a 10 horas da noite, o síndico desce e fala, encerrou a festa. Pode estar no auge, obrigado. Se não cumprir, vai pagar multa para o condomínio, que já vem no boleto de pagamento. Eu sou do Rio de Janeiro, Jamel. E aí o que acontece?
As pessoas, quando mexem num bolso, tá? Elas começam a pensar diferente, atuando diferente, né? Só um momentinho aqui, que eu vou encerrar aqui o computador, que ele está fazendo um barulhinho, e esse barulho eu creio que está passando aí para vocês, tá? Jamel, já respondi. Maria Pacheco, seja bem-vinda. Clebson, Maria Severina, seja bem-vinda, tá? Então, quanto aos temas que a gente debateu até agora, vocês têm alguma dúvida? Sueli Pauli entrou, tá? Hamilton. Marcelino Costa. Sigam uns aos outros aí, tá? Tá entrando e saindo bastante gente. João na live, então você aproveita para aumentar o seu perfil lá, conseguindo. A live aqui é sobre direitos, né? Eu sou advogado, mas não há problema nenhum em você seguir os coleguinhas aí, mas deem curtida na live, tá? Eu só peço isso. Curte a live, compartilha aqui na setinha para a direita, tá? Não precisa mandar para ninguém, é só copiar o link várias vezes ali que a live já sobe aí no ranking, né? Tá aí o locutor Elcide Alves seguindo o Jamel, né? A Jamel. Então, podem fazer. Evalda, seja bem-vindo. Então, vamos lá. Outros aspectos que implicam. Senhor advogado, adicionei o senhor no Instagram, depois vou perguntar ao senhor um caso que está demorando. Jamel, deixa eu fazer aqui, já serve para... Depois eu vou responder a Trecimar. Deixa eu responder a você aqui, ô Jamel. Até eu vou responder logo os dois, né? Primeiro, ontem eu fui procurado aqui no off por uma pessoa que estava questionando a respeito de um processo dela que está na Justiça do Trabalho. Tá? Não é aqui no Rio, é em outro estado. Os processos são eletrônicos, a gente pode ver. Mas tem uma questão aí que eu não posso ultrapassar, que é a questão ética, né? Se tem um advogado trabalhando no processo, as partes devem se reportar a ele. As dúvidas devem ser tiradas pelo advogado do processo, né? Geralmente, você, aqui na internet, a parte tem uma ideia do próprio processo e ela chega para mim e pergunta: doutor, eu me divorciei e a minha mulher continua morando na casa e a partilha não sai. E quando você... Aí você opina, não sai por quê? Não está andando o processo? Aí quando você vai ver, nem entrada no divórcio foi dada ainda. Então, quando tem advogado constituído, eu não posso dar nenhum pitaco, tá? O Trecimar está perguntando aqui, por que processos da segunda instância demoram demais, tá? Segunda instância, né? O Trecimar é leigo, ele não é obrigado, mas serve aqui para ilustrar o conhecimento de todos, é segunda instância. Então, aqui no Rio, tá? E na Justiça do Trabalho em geral, para vocês terem uma ideia, antigamente, quando o processo era de papel, você demorava 2, 3 anos na primeira instância, subia para o tribunal para julgar uma apelação e lá ele ficava 5 anos. Se a outra parte recorre para Brasília, para os tribunais superiores, né, ou para o Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, por quê? Porque tem o STJ, Superior Tribunal de Justiça. E se o processo for trabalhista, tem o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Hoje, com o processo eletrônico, tá? As coisas mudaram muito. Os processos que eram de papel, que ainda estão tramitando, eles estão sendo digitalizados e aí se transforma em processo eletrônico. A tramitação agora está muito mais acelerada, porque acabou aquela coisa de ficar 10, 15 dias para mandar de um órgão para o outro. Hoje é eletrônico. Um clique, o processo sai daqui e está em Brasília no outro dia, entendeu? Ou no mesmo dia. Os julgamentos também estão muito mais acelerados, porque antigamente existia
a necessidade do julgador de ficar ali debatendo um tema, né? Tipo assim, nós hoje sabemos ler e escrever, então não é mais necessário nós passarmos pela alfabetização, aprender o A, E, I, O, U. Antigamente, os juristas, eles faziam assim. Ele ia fazer um julgamento, ele começava com A, E, I, O, U do direito. Hoje em dia, isso acabou. Os juízes, desembargadores, ministros, eles estão muito práticos. Houve um avanço muito grande aí, tá, na velocidade dos processos. Tá? Então, com base nisso, a sua alegação aí de que o processo está demorando muito na segunda instância, o conselho que eu dou, hoje em dia, com os tribunais, tá, totalmente informatizado, pelo menos a maioria deles, você acessa, tá, com o seu número do teu processo, ou faz a pesquisa pelo teu nome no próprio tribunal, e você vai acompanhar de 15 em 15 dias o andamento do seu processo. Acessa ali e vê o que aconteceu. Tá? Você só não vai ter acesso às peças do processo, aos documentos que foram juntados, mas a tramitação e os despachos do juiz vão aparecer, né? Eu costumo dizer, particularmente, já que a gente entrou nessa seara, que é o seguinte, vamos ser sinceros aqui, parte não quer saber que foi juntada uma petição, que foi juntado um recurso, que o processo foi para a defensoria, que foi para o Ministério Público, que foi para o juiz. Parte não quer saber disso, né? Quando você contrata um pedreiro para fazer uma parede na sua casa, o que você quer? Você quer a parede pronta, embolsada, pintada e etc. No processo não é diferente. Então, tem cliente, eu tenho clientes assim, mas acontece que aos pouquinhos a gente consegue acertar. Tem clientes que ficam assim, todo dia, eu digo isso porque é verdade, todo dia acessa lá o processo e aí às vezes vem falar comigo, olha, meu processo tem 3 anos, a empresa recorreu para Brasília, eu falo, com 3 anos... Você já teve sentença, teu processo já está em Brasília julgando o recurso. Brasília é a última instância, depois não vai para a China, para o Japão, vai voltar para você cobrar o que a justiça te deu. Então, não há como a justiça, tá? Ela é pequena e ela atende a todo mundo. Vocês viram aí, né, como é o atendimento nos nossos hospitais durante a pandemia. Aí que você viu que os hospitais não têm capacidade nenhuma. Por quê? Porque, de repente, todo mundo ficou doente e tem que se socorrer aonde? No hospital. E não tinha hospital para todo mundo. A justiça não é diferente. Só que a justiça, mesmo ela não podendo, ela atende todo mundo. Por quê? Porque peticiona. Ela vai receber, ela não pode dizer não para o teu processo, ela tem que receber. E aí lota, e aí atrasa o andamento, entendeu? Mas isso é bom. Eu nunca serei contra o amplo acesso do povo ao processo, tá? É uma forma de você fazer direito. Antigamente você comprava um produto, tá? O produto dava defeito, você não tinha direito, não se falava em garantia, tá? Agora, com o Código de Defesa do Consumidor, com os acessos que você tem, eu já ensinei aqui, inclusive, a fazer petição para ajuizar, né? No juizado especial, sem precisar de advogado. Todas as orientações hoje você tem. Aqui eu vejo, ó, nós estamos com 48 pessoas na live, né? Daqui a pouco cai para 30. Mas é informação que você vai levar para a vida toda. Ontem eu fiz a live aqui a respeito de compra de veículo usado. Quem assistiu a live, cerca de 5 mil e poucas pessoas passaram pela live. Quem assistiu pelo menos 30 minutos da live, nunca mais vai tomar qualquer prejuízo com o carro. O rapaz passou aqui hoje querendo saber como é que seria, se seria vantajoso comprar e vender veículo de leilão.
Eu conheço esse setor, então eu expliquei para ele. Quer dizer, conhecimento que você leva para a sua cidadania, para você ter direito dentro dos processos. Então o judiciário às vezes demora, mas tem que acompanhar, tá? Tem que acompanhar. Por quê? Porque tem, principalmente com pandemia aí, muitos colegas, infelizmente, faleceram. Aqui no Rio de Janeiro, eu soube de um caso que uma colega minha me informou que ela tinha ajuizado um processo com uma advogada na Zona Oeste e o processo estava lá andando e ela pagando. Ela se mudou daqui para outro estado e continuou pagando. Leila, boa tarde, seja bem-vinda. E aí o que aconteceu? Quando ela descobriu que a advogada tinha morrido, ela foi ao escritório para saber do processo dela. E o escritório estava fechado. Informaram para essa pessoa o endereço da falecida doutora em outro bairro. Ela foi lá na casa e as filhas dessa advogada simplesmente falaram: Jamel, aí eu não posso, né? Não posso, mas me chama lá no Instagram, que se tiver no meu alcance, eu vejo que dá para fazer. E aí o que acontece? A família simplesmente disse: olha, a advogada era ela morreu, o dono da sala pediu a sala, nós entregamos a sala e eu não tenho nenhum documento, não sei nada sobre o seu processo. Tá? Então, se você não acompanha, não procura saber, né? Eu não deixo ninguém atender cliente do meu escritório. No meu escritório, não é estagiário, não é secretária que passa andamento para o cliente. Eu acho que isso aí é personalíssimo entre o advogado e o cliente. Por mais ocupado que ele esteja, ele é obrigado a parar e dar atenção. Foi assim que eu aprendi. Tá? Então, às vezes a secretária fala: o seu processo está com o juiz. E você está com a tela do computador aberta, com prazo para o teu advogado cumprir. Entendeu? Então, é necessário, todos os clientes do meu escritório têm número do processo. Para mim é tranquilo. Meus prazos são 5, 10, 15, 8 dias e eu cumpro. Agora, a reclamação também, gente, olha só. Você que tem advogado, que tem um processo em andamento, né? E aí o teu processo caiu num cartório, que tem cartório que é defunto, né? Tá morto. Então não anda nada. O que é não andar? É um processo de juizado alcançar ali 2 anos de tramitação. Isso é cartório morto, é cartório defunto. Um processo que deveria demorar no máximo 6 meses, demorando 2 anos, 3. Então, o que você deve fazer? Tá? Você deve fazer o acompanhamento constante, de 15 em 15 dias ou uma vez por semana. Se você tiver dúvidas, você pede para falar com o seu advogado, né? Para que ele tire as suas dúvidas. Né? Se o advogado fala que ele nunca tem tempo e tal, então ele atende sábado e domingo. O meu celular, tá? Esse número aqui, que está lá no meu Instagram, peço só vocês aí que curtam a live para subir um pouquinho. Só um momento, pessoal. O pessoal não curte, aí eu curto. Tá? O que eu costumo ver, né, é que às vezes o advogado ajuiza a ação e depois que ele ajuiza, ele toma distância do cliente. Eu não. Eu sempre fiz questão de manter, né? A Jamel está confirmando exatamente o que eu falei ali. Ó. O meu celular, ele fica ligado desde 1997, sábado, domingo, feriado. Agora, também, a gente tem que respeitar, né? Já houve época em que a pessoa me ligou 1h30 da manhã porque falou: não, eu vi que o senhor está online. Aí eu li, não, respeita. Eu estou online, mas às vezes eu estou com visita, eu estou na minha cama, eu estou num compromisso de família, tá? Isso a gente tem que respeitar.
Agora, você entra lá e fala, doutor, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Não respondeu, você faz a pergunta embaixo. Eu vi aqui que o meu processo está parado desde junho do ano passado. É isso mesmo? Você pode até se dirigir ao tribunal e falar, olha, eu tentei contato com o advogado, está aqui, ele não me dá retorno, não sei o que está acontecendo. Você pode, se você tentar contato com o seu advogado e não conseguir, você pode procurar a ordem dos advogados da sua região para saber se aquele advogado está ativo, se ele não faleceu, né? Tudo isso são orientações que valorizam o contato entre o advogado e as partes. Dá só um momentinho, por favor, pessoal, que tem aqui introdução da live, tópico, ouvir sua voz. Não quero ouvir a minha voz. Vamos lá, tá? Leila Brasil, Elton, seguiu o anfitrião, o user, deixa eu ver quando ele aparecer aqui, é o Reginaldo, é isso? Não, o Reginaldo não, é o user, mandou o café, o user tá sempre aparecendo aqui, tá vendo aí, gente? Apareceu aqui na live, deixou um presentinho, marcou o nome, segue, entendeu? Tá aí a Jamel, tá o DY, sigam uns aos outros aí. Essa live aqui, particularmente, eu não vou salvar. Geralmente, o que eu faço com a live? A pessoa chegou, tem um assunto que ela queria ter ouvido, não ouviu, o que ela vai fazer? Eu corto a live todinha em 10 pedaços. Foi eu, Reginaldo? É isso aí, Reginaldo, mas o user também mandou aí, tá em cima da tua mensagem. Um cafezinho, 3 cafés. Vou beber café hoje a rodo. Tá bom, Jamel? Fica com Deus aí, tá? Mas não vai embora não. Dá umas curtidinhas aí pra gente chegar pelo menos a 10 mil, né? Boa tarde, doutor. De onde o senhor é? Edu, eu sou do Rio de Janeiro, capial, seja bem-vinda. Eu sou do Rio de Janeiro, capital. Há exatamente 58 anos. Reginaldo, seja bem-vindo. Capial enviou curtidas. Vamos, gente, curte aí, tá? Copia o link, joga aí na tela que você está copiando o link, né? Sigam uns aos outros aí. Capial, seja bem-vinda, boa tarde, né? Adoaldo, né? Então vamos lá. Vocês têm alguma dúvida que queiram tirar a respeito desses temas que eu falei aqui hoje? Direito de vizinhança, tá? É o vizinho barulhento. Obrigado, Jô. Fica com Deus, tá? Muito obrigado mesmo. Muito bem, obrigado por responder. Edu, que nada, Edu, pra gente não vale. Jô Carvalho enviou uma garrafa dos desejos. Capial, Erivaldo, tá? Então, vamos prosseguir aqui. Elton, muito obrigado, Elton. Obrigado mesmo aí pelos presentes, o pessoal passando hoje. Silva, seja bem-vindo, boa tarde. Tá, Mary Ângela, boa tarde, doutor, tudo bem com você? Tudo bem, Mary, tá sumida, hein? Capial, muito obrigado, depois eu passo lá na tua também, né? Curtam aí, tá? Compartilhem a live aí, é só copiar o link, já consta lá para o TikTok que você compartilhou. Quer ver, ó? Acabei de copiar o link, agora vai subir aí para você, ó. Pereira compartilhou. Às vezes, tá? Não vou enganar ninguém, não. Eu também estou aqui na plataforma. E o que acontece? Você, às vezes, abre lá as mensagens, porque eu sou virginiano, então eu não deveria nem falar isso, que eu sou evangélico, né? Mas eu abro lá e tá lá um monte de enviar mensagem de live, manda os vídeos e tal, e não dá tempo de ver tudo, né, gente? Por exemplo, meu perfil aqui, eu acho que está com 8 mil pessoas, ando perdendo a hora, que nada, tá? Chegou na hora boa, seja bem-vinda. Não dá para você ver tudo quanto é vídeo, não dá para você compartilhar tudo e tal, mas eu sempre que posso, eu vou lá e marco as pessoas, né? Não custa nada dar uma forcinha. Qual a sua comum? Não entendi. Eu também sou evangélica. Eu, minha filha. Deixa eu ver aqui. A Jamel. Ei, Jamel! 7h38. Ó, já segui aqui a Jamel também, né? Maria Azevedo, boa tarde. Gente, se tiver pergunta para fazer, coloca aí na rolagem que eu vou responder, tá bom?
Uma das questões que também fere aí esse direito de vizinhança e a relação entre vizinhos é a questão das garagens, né? Mary, eu não pertenço a nenhuma igreja evangélica, tá? Eu participo de cultos, né? Se você me chamar para a igreja católica, eu faço uma visita lá, porque a caminhada espiritual é sempre voltada para Deus, né? Você tem Deus e tal, claro, você tem que fixar em um local, fazer os trabalhos ali daquele local, né? Os trabalhos aí, eu digo, né? Os rituais daquela igreja, cada igreja tem o seu ritual e tal, mas eu não sou muito, eu já frequento um lugar há muitos anos, né? Assembleia de Deus, mas se amanhã ou depois eu quiser ir para outra direção, eu até vou. Mas a questão religiosa aí é Deus, né? Então vamos lá. Condomínio, né? Garagens. Tem muito problema de estacionamento em garagens de condomínios. E, geralmente, os problemas são criados pelas pessoas que não têm capacidade para morar em condomínio. Ou seja, dividindo o espaço. Tá? Por quê? Geralmente, os condôminos mais antigos, minha filha é formada em Direito, mas depois falo com o senhor. Tá bom. Os condomínios mais antigos não regulavam as garagens, porque quase ninguém tinha carro antigamente. Hoje em dia, os carros saem dos prédios e vão parar na rua, porque não tem vaga para todo mundo. Às vezes, em um apartamento, tem 4 pessoas e as 4 têm carros. E, às vezes, a unidade só tem direito a uma vaga. Então, ou a vaga ficará vinculada a um dos carros, ou terá que fazer o rodízio entre os carros, né, naquela vaga. O que não pode o vizinho tem uma vaga. Você tem 2 carros e ele não tem carro e você colocar um dos seus carros na vaga dele. Vai dar direito a ele de ajuizar a ação competente contra você. Fez o relato no livro do condomínio, né? Se tiver uma assembleia, menciona e pede para registrar e depois procura a justiça. Tá? Eu recebi, tá, um contato de uma pessoa que ela estava devendo cotas de condomínio. Maicon, seja bem-vindo. Boa tarde. Ela estava devendo cotas de condomínio e o síndico ajuizou a ação, que é a obrigação do síndico fazer o ajuizamento da ação, e ela estava na iminência de perder o imóvel no leilão e ela queria que eu desse um jeito. O jeito que eu dei foi simples: paga a dívida do condomínio. Ah, mas eu não tenho condições e tal. Gente, advogado não resolve questões de foro íntimo da pessoa, tá? O problema de direito dessa pessoa era o quê? A ação de cobrança das cotas de condomínio e o não pagamento das cotas ensejou o quê? Dom Drácula, seja bem-vindo. Renato, Caroline Franco, boa tarde. Então, o que ensejou? O leilão daquele imóvel para o... Boa tarde, meu amigo. Fica com Deus, tá? Seja bem-vindo. Wesley também, seja bem-vindo. Caroline, Mary Ângela, Isaac, sejam todos bem-vindos. Então, o que acontece? É uma situação drástica como advogado, você vê que uma pessoa está... eu vou botar aqui um termo bem simples, muito próximo de perder a casa dela, né? Ou seja, o apartamento. Aquela pessoa que, infelizmente, não teve condições de arcar com o condomínio. Boa tarde. Tá? Então, o que acontece? Infelizmente, o pagamento das cotas de condomínio visa, tá,
a manutenção das áreas comuns a todos os condôminos. E é injusto, por exemplo, tá? A gente vê muito isso na justiça aí, o condômino não paga as cotas de condomínio, tá? O condomínio também, às vezes, não toma as providências legais, que é o ajuizamento da ação, e fica naquela celeuma de querer discutir ali, né, na via administrativa, se o condômino que está em débito pode usar a piscina, a sauna do condomínio ou não. Muitas sentenças dizem que não podem barrar. E aí como é que fica? É necessário uma providência imediata, tá? É necessário não deixar o tempo fluir também, porque se o condômino deve 2 cotas de condomínio, ou seja, então não pode barrar. Ô Drácula, na maioria das decisões judiciais que a gente vê, tá? Se há uma concomitância de ações, né? Ou seja, a ação de cobrança e a ação do condômino dizendo que ele quer usar, os juízes, enquanto há discussão judicial, deixam ele usar, tá? Mas se ele não pagar, ele será, eu diria aqui, né, é um permissivo legal, a lei permite, cruelmente penalizado. Porque uma das coisas mais terríveis que tem é você constituir um patrimônio e perder, né, de uma hora para outra. Eu vi um caso agora, eu vi isso, para falar a verdade, eu vi isso ontem. Eu vi isso ontem. Um condômino estava devendo 7 mil reais de dívida condomínio para os outros condôminos. Mas tem outro lado também, dividem o condomínio para outros condôminos. Por isso pode. Eu até entendo isso aí, mas o fardo fica melhor, por exemplo, se você tem um condomínio com 10 apartamentos, né, e a despesa mensal é de 10 mil reais, ficaria né, R$ 1.000 para cada um pagar. Mas se 2 ou 3 deixam de pagar, os outros terão um saco de cimento a mais para carregar. Então, isso aí não é o correto. Tá? Então, voltando lá na ação, né, dessa pessoa que eu vi ontem, está devendo 7 mil, está numa situação muito precária e, infelizmente, foi ajuizada a ação, não haverá outro jeito. Ou paga logo a dívida, faz um acordo para pagar uma cota atual e 30% do débito, mas muita gente, tá, prefere bater no peito e dizer, não vou pagar. Por que você vê aí muito artista pulando de um vértice para o outro, tá? Com mandado de prisão ou sendo preso? O cara está no auge dele, ele não quer se preocupar com o filho, fez o filho e tal, fazem isso para não perderem e não serem ressarcidos os que pagaram. Isso é verdade, tá? E aí o que eles fazem? Eles simplesmente são citados a pagar os alimentos que estão atrasados, né? Eles não dão nenhuma justificativa, já falei isso aqui em outra live, não contrata advogado e tal, quando vê a divisão de captura está batendo na porta dele. Eu nunca tive um cliente meu preso por não pagar alimentos. Qual é o valor da dívida? O valor da dívida são 2 mil reais. Né? Para quem paga pouco. Está devendo 3 meses. Não pode pagar? Arruma 1.000, vai lá, deposita que você não será preso. E fala, excelência, eu tenho condições de pagar o restante aí em 6 vezes. Isso é possível fazer. Agora, se também acontece muita covardia, né? E também, às vezes, o pai comete esse mesmo, né? 2 apartamentos já foram leiloados, ainda faltam 3.
Nessa aí é que o rapaz que passou aqui na live mais cedo falando sobre leilão de veículo, valeu, Euciades, muito obrigado aí pela participação, tá? Um abração lá para sua filha, fica com Deus, Deus te acompanhe. Eu já falei isso aqui, né? E vou repetir. Às vezes a pessoa deixa correr o bar, conforme o Drácula está falando aqui, né? Já foram 2 apartamentos, já foram leiloados, ainda faltam 3. Antes de leiloar, vai lá e parcela o débito. Oi, boa tarde. Me tira uma dúvida, doutor. Eu tenho um irmão especial, ele tem direito à pensão de... Pô, 2.000 é barato demais. Ah, não, dos alimentos? Rapaz, o que a gente vê no dia a dia aí, tem pai sustentando criança com R$ 100 por mês. Alega que está desempregado, que vive de bico e tal, porque a grande verdade, e na semana passada nós falamos isso aqui na live sobre direito de família, tá? Tem que haver um aperto maior aí. Tem que haver um aperto maior, tá? Botar um limite de alimentos ali para apertar o pessoal, tem que forçar mais a questão da prisão para o não pagamento, porque, gente, criança que cresce com fome, tá? Graças a Deus a maioria segue pelo bom caminho e tal, mas isso revolta. E essa revolta pode gerar coisas ruins, né? Boa tarde, me tira uma dúvida. Eu tenho um filho especial. Deixa eu explicar para você, Josilene. Deixa eu explicar aqui, Drácula, para ela. Caso eu tenha me perdido nos assuntos, que são muitas perguntas, tá? Me ajudem aí, me relembrem. Da minha mãe, ele já é beneficiado. Primeiro, se ele já tem o benefício, já está recebendo o benefício de alguém, tá? Ele não tem mais direito a nenhum benefício, exceto, tá? O LOAS, que aí você vai ter que levá-lo, né, na agência lá, eu acho que é do INSS, e eles vão analisar o perfil familiar de vocês para saber se cabe a concessão do LOAS para ele ou não. O único benefício para ele, se ele é menor, né, se ele nunca trabalhou, ou se ele foi vítima de um acidente e ficou nessa condição, aí tem que ser analisado tudo, né? A questão para quem é perfeito e tal, trabalha e sofre um acidente, fica inválido, aí a aposentadoria, né, por invalidez. Uma doença grave que a parte é acometida quando ela já está na vida, né, de trabalho e etc., carteira assinada, é outro. A criança que nasce especial, ela só terá benefício assistencial se a família, o pai e a mãe, não tiver condições de sustentar. Tá bom? A lei é tão revoltante aqui no Paraná, só pode prender de segunda a sábado de 6 da manhã às 18 horas. Mary, eu não conheço essa lei aí, tá? Mas o regramento é o Código de Processo Civil, entendeu? Não tem a ver com lei estadual, não. Agora, o juiz pode restringir essa prisão, né? Isso aí ele pode determinar como será cumprida a prisão. Mas geralmente, principalmente aqui no Rio, que a gente acompanha mais, a prisão é feita da seguinte forma: é expedido um mandado para a divisão de captura da Polinter, ou então a delegacia da área, e de manhã cedo eles chegam na casa, chamam a pessoa, chegou na porta, algema, leva, não tem conversa, tá? Mas fora do horário comercial aí, vai caber aí a autorização do juiz para cumprimento em qualquer horário. Mas o importante é que se cumpra, né? Drácula, ficou alguma dúvida aí a respeito dos condomínios? Pessoal que está em dívida?
O LOAS, tá? Realmente, se a pessoa tiver, eles vão analisar se tiver condições, né? Eu já soube de um caso de um menino que era muito necessitado, a mãe dele vivia no mundo das drogas, o pai era empresário, mas também era drogado, só que o pai dele recebia 30 mil. O pai dele deu a loucura, foi embora, e eles pesquisaram e não concederam o benefício. Mandaram pedir ao pai. Entendeu? Isso acontece também. E aí o correto é a mãe ajuizar contra o pai, né? Mary, geralmente quando tem um mandado de prisão aqui no Rio, tá? A divisão de capturas da Polinter, ela caça o sujeito dentro do local de trabalho, em casa, ele acaba sendo preso. Porque hoje tá tudo interligado. Se você fugir, né? Antigamente você botava 10 mil reais no bolso, você fugia para a Amazônia, hoje ninguém anda com essa quantidade de dinheiro. E às vezes o cara esquece, está lá na Amazônia escondidinho, vai num banco, passou o cartão, fez uma compra, fez um Pix, já era, tá descoberto. Então, e outra coisa também, cada um sabe de si, né? Mas esse fato de você ficar fugindo eternamente da polícia, da justiça, é para marginal da lei. Eu acho que o pai que não paga os alimentos, ele tem que justificar perante o juiz o motivo e resolver a situação, fazer o parcelamento do débito, entregar um bem para pagar. Agora também, né, a grande verdade é que as mães, né, deixa eu até abrir para vocês aqui. Vocês vão saber do que eu estou falando. Tem 17 pessoas na live aí. Tem um vídeo que está rolando aí de uma garota, tá, de shortinho jeans, camiseta branca, ela dançando lá num baile funk, né? Com um cidadão lá. E muita gente compartilhando, falando, não, o negócio é ser feliz e tal. E você vê que é uma garota de classe média. E ela está lá no meio, né, daqueles bailes que na maioria são patrocinados pelo crime organizado. E aí o que acontece? Ela pode, se você está no meio do chiqueiro, a tendência é a lama te sujar. Ela pode engravidar daquele sujeito ali. E aí o que vai acontecer? Música dos Racionais. Mais um filho XXX sem pai. Vai pedir alimentos? Não vai. Então, a gente tem que tomar cuidado aí, o pessoal ficar valorizando demais aí, né? Tem aí um caso aí que aconteceu recentemente com a moça que se envolveu com um elemento, depois ele vai para a internet e agora já estão se oferecendo para ele e para ganhar like. Se oferece hoje, faz o vídeo, divulga e aí já está lá com mais 300 mil seguidores, batendo palma à toa e fala, não lembro o que aconteceu. Então, tem que tomar cuidado também, né? A polícia daqui está de mãos atadas. Não concordo com isso não, tá? Eu acho que se tiver um mandado de prisão, não quer cumprir, vai lá no delegado de polícia com a cópia do mandado, fala com ele que eles vão cumprir. Vai no chefe do posto de polícia militar, avisa que ele vai cumprir. Ação para transferir imóvel inventariado. Quando o vendedor não quer assinar, demora muito a ação. O vendedor não quer assinar. Se ele não quer assinar, o juiz te dá outorga. Já respondi essa pergunta aqui, hein? Ano retroativo de 1969. Desse tipo de coisa aí, eu acho que era até melhor fazer a ação de uso capir. Né? 1969. Nasci em 63, tem mais de 50 anos. Mary, eu não falo aqui a respeito de demora do processo, né? Até porque eu acabei de falar disso aqui ainda agora. Tá? Os processos estão mais acelerados e tal, com marca pequena demora um pouquinho mais, mas os processos estão geralmente no tempo deles. O processo aí, para mim, com 2 anos, um processo cível, é um bebê na barriga. Tá? 4 anos é um bebê que nasceu, tá de colo ainda.
E aí de 5 anos para cima é que já começa a ter conclusão, né? Resultado. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não tiver perguntas, eu vou encerrar a live. Tá bom? Dá mais um tempinho aqui, a Leide entrou. Tido, Simone, Paula. Se tiverem perguntas que vocês queiram que eu responda, deixem aí na rolagem. Bom, Drácula, muito bem, obrigado por ter comparecido aqui. Eu vou passar lá na tua live, tá bom? Mary Ângela enviou curtida. Sônia, seja bem-vinda. Gente, perguntas? Sem mais perguntas? Peço a Deus, em nome de Jesus Cristo, que abençoe todas as pessoas que passaram por essa live aqui, tá? Que todas tenham sucesso, paz e proteção divina, em nome de Jesus Cristo. Que nada, rapaz, aqui somos todos irmãos, uma irmandade que eu estou criando aqui. Um amigo meu entrou aqui, deixa eu falar para vocês. Barão, pode trocar o advogado sim. O contrato deixa eu estender um pouquinho aqui, tá vendo? O Barão está perguntando ali, pode trocar o advogado? Tá? Primeiro eu aconselho a ver o contrato de prestação de serviço que você assinou com o seu advogado. Tá? Segundo, você deve olhar o seu processo para ver se os prazos estão sendo cumpridos. Ou então comparece no cartório e pergunta, os prazos do meu processo estão sendo cumpridos? Se eles falarem, está assim, besteira a trocar. Tá? Uma das coisas que atrasa muito e que cria uma repulsa dos magistrados é aquela pessoa que entra com um processo em menos de um ano, já trocou de advogado 4 vezes. Sinceramente, eu nem pego. Porque se já trocou 3 advogados, vai querer me trocar. Isso nunca aconteceu na minha carreira toda. Os meus processos, para mim, são como filhos. Então, se trocar, vai machucar meu coração. Então, eu prefiro não fazer. Mas, às vezes, né, a pessoa está pensando que o processo está tramitando, o advogado faleceu, o processo está parado lá, ou então o advogado abandonou aquele processo, não quer acompanhar mais, mas também não pede a renúncia, não notifica. E aí cabe à parte tomar as providências, né? Mary, Drácula, Chinho. Mais perguntas aí? Está satisfeito, o Barão? Doutor, mais uma causa, 2 anos sem resposta é complicado, né? Mary, não é complicado não, Mary. É só você prestar atenção no que eu estou falando aqui, né? Eu falei que uma causa com 2 anos é um bebê na barriga. O bebê na barriga já nasceu? Não. Né? Uma causa com 4 anos, nasceu e está de colo. Então, você falou ali, está 2 anos sem resposta. Não é 2 anos sem resposta. Nesses 2 anos aí, quantas vezes você tirou o andamento do processo para ver, né, se ele está andando ou não? Barão, inventário de 2012. Barão, inventário. Se você estiver acompanhando a live aí, não estou falando do teu caso, tá? Estiver acompanhando a live aí, as lives que eu faço, eu já falei aqui, o inventário é um dos processos mais complicados. Não é mais técnico, ele é mais complicado porque são inúmeras diligências, o processo passa pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público quando tem menores interessados e tal, né? Se tiver mais de um herdeiro, todos os advogados dos herdeiros têm que falar. Então, inventário, tá? Agora, se todos são maiores, né? Se todos são capazes, se não tem menor envolvido, esse processo de 2012 aí, se já pagou os impostos e tudo, faz em cartório, que é muito mais rápido. É melhor desistir do processo judicial, catar lá as guias de pagamento do imposto, pega as cópias todinha e faz em cartório, que é considerado o inventário administrativo. Tá? Mas às vezes é de 2012, já tem 10 anos, daqui a pouco já está terminando isso aí também. Entendeu? Agora, geralmente também, inventário que atrasa muito é que às vezes a lei já determina, tá, quem tem direito e qual é a participação de cada um nos direitos. Né? Digamos, o falecido deixou 10 apartamentos, tem 10 herdeiros. O problema é que um fala, não, mas o dele é na beirada da praia.
Ele quer ficar com o que é lá na região dos lagos, e lá é mais caro e tal. Aí, meu filho, aí complica tudo. Mas o aconselhável é pegar os herdeiros, tá? Coloca numa mesa, faz uma reunião e fala, fulano, são 10 carros, são 10 Fuscas, cada um fica com um, a gente acaba com esse inventário. Outra problemática de inventário, né? Tem 3, 4 imóveis e aí os herdeiros não se decidem. Será colocado em condomínio, ou seja, o mesmo imóvel terá 3, 4... Mary, não sai não, Mary, fica aí curtindo a live. Entendeu? Olha só, deixa eu falar aqui a respeito disso aí. Mary, né, o Barão, às vezes, né, a orientação, quando ela é sincera, ela pode parecer arrogante e tal, mas não é não, tá? Não é não. Um processo de inventário com 10 anos tá bom. Tá bom. Por quê? Às vezes tem brigas lá que ninguém fala aqui na live. Olha, tá assim também porque o meu irmão não quer sair do imóvel lá, não quer deixar vender, não quer, entendeu? Então, tem que ver isso também, tá? Mais perguntas aí, pessoal? Tem 13 pessoas na live. Tá solucionada a tua dúvida então, Barão? Se tiver solucionado, a gente passa para o próximo. Se alguém tiver perguntas aí, coloca na rolagem. Se não tiver perguntas, a Wanda chegou, Wanda. Muito obrigado pelos presentinhos, tá? Ela enviou rosas para o Dr. Claucimir. Muito obrigado. Tonha, seja bem-vinda. Mais perguntas, pessoal? Espero vocês aqui na quinta-feira, tá? Amanhã, o advogado abandonou o processo. Se o advogado abandonou o processo, você pega uma certidão no cartório, tá? De que ele não está atuando mais, e aí você substitui, contrata outro, né? Sem problema, tá? Mas, de qualquer forma, o processo, o direito é da parte. Se ela está insatisfeita com o profissional, ela pode trocar, né? Agora, é claro, geralmente o advogado fixa honorários ali e até aquele momento os honorários têm que ser quitados. Tá bom? Wanda, seja bem-vinda, obrigado pelos corações aí, tá? Pelos presentinhos. Gente, 13h15, vou encerrar a live, peço a Deus, em nome de Jesus Cristo, que abençoe cada um de vocês aí, agradeça aos compartilhamentos, a participação e as perguntas que fizeram, às vezes a resposta aqui, né, conforme vocês acabaram de ver aí, às vezes eu falo aqui, né, olha, um processo cível, né, um inventário, com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, tá um processo que está nascendo ainda. Aí a pessoa vai e insiste, olha só, mas o meu tem 2 anos. Se tem 2 anos, eu acabei de explicar, tá bom? Mas não é grosseria nem nada não. Não atrasou não, Wanda, chegou na hora boa, tá? Mais perguntas sobre direito aí, pessoal? Se não tiver pergunta, eu vou encerrar a live. Ô Barão, a você também, que Deus abençoe muito, em nome de Jesus, tá? Gente, vou encerrar até amanhã, até quinta-feira, meio-dia, tá? Amanhã nós não teremos a live, porque eu estarei fora aqui do Rio de Janeiro, tá bom? Fiquem com Deus aí, tudo de bom para vocês, que Deus abençoe muito.